Você já ouviu falar em diversificação dos investimentos? Não coloque todos os ovos na mesma cesta? Então, nesse novo episódio do Resolve aí, Caio, vamos falar sobre o coeficiente de correlação, que é a base para a nossa diversificação de carteiras. Então, vem comigo para mais um episódio. Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre a base da diversificação dos investimentos, que é o coeficiente de correlação. E por que eu preciso saber isso, Caio? Porque o coeficiente de correlação, ele mede como se comportam dois ativos em uma carteira. Porque diversificar, a gente fala de ovos, né? Não colocar todos os ovos na minha carteira. Então eu estou obviamente falando do quê? Estou falando de colocar dois ou mais ativos numa carteira. Quando eu coloco dois ou mais ativos numa carteira, eu preciso analisar como eles se movem conjuntamente. Eles podem se mover na mesma direção, em média eles podem se mover em direções opostas, e com qual magnitude que esse movimento acontece, seja na mesma direção ou em direções opostas. Então, como sempre, eu trouxe um exemplo prático para a gente resolver juntos hoje. Então, vem aqui comigo. Ó, suponha dois fundos aqui. Eu trouxe o fundo vermelho, que eu chamei de fundo 1, e o fundo azul, que eu chamei de fundo 2. Esses fundos têm a seguinte característica. Se você vir aqui, o fundo 1, conforme o tempo foi passando, ele foi melhorando, né? E o fundo 2, conforme o tempo foi passando, ele foi piorando, né? Ele foi piorando o desempenho dele e o fundo 1 foi melhorando o desempenho dele. Então, parece que esses ativos, esses dois fundos, se movem em direções opostas. Conforme o tempo passa, o fundo 1 vai subindo e conforme o tempo passa, o fundo 2 vai caindo. Ou seja, pelo menos do ponto de vista conceitual, faria sentido a gente colocar esses dois ativos numa carteira, porque isso proporcionaria um bom benefício de diversificação através do coeficiente de correlação que a gente vai falar dele agora. Vamos ver se é isso mesmo? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, vamos lembrar o episódio passado que a gente falou sobre risco de um ativo medido pelo nosso querido desvio padrão. Então eu fiz aqui o risco do ativo 1, do fundo 1, para a gente fazer juntos. Então pega essa calculadora e eu deixei aqui bonitinho aqui para a gente fazer juntos. Ó, então tenho aqui, ó, 3, vamos zerar a calculadora, FCLX. Então eu vou colocar cada um dos valores e vou apertar a tecla somatório mais. Então 3, troca o sinal, somatório mais, aparece 1 no seu visor, tem um registro lá guardado. 2.5 change signal, porque é negativo, somatório mais, aparece 2. 1.5, agora tudo positivo, somatório mais aparece 3. 4, somatório mais, aparece 4. 5, somatório mais, aparece 5. Se você apertar aqui, ó, G0, a gente tem a média, que a média é 1%. E se você apertar G, ponto final, a gente tem o desvio padrão amostral, que é de 3,66% aproximadamente, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a correlação tem a ver com o desvio padrão dos ativos. Já vou te explicar por quê. Vamos ver o fundo azul agora, que é aquele fundo que conforme o tempo passava, ele ia piorando, né? Vamos ver juntos aqui, ó. Então, vamos zerar a nossa calculadora. Zera a calculadora aqui. Vamos colocar agora os retornos do fundo azul. 3 somatório mais, se você zerou direitinho, agora está aparecendo 1. 2 somatório mais, deve estar aparecendo 2. 1.5 somatório mais, deve estar aparecendo 3. E agora dois retornos negativos, né? 0.5 change signal, somatório mais. E 1 change signal, somatório mais, está aparecendo 5. Aí a gente aperta de novo G, 0, que deu que a média dos retornos desse fundo também é 1. Mais o G, ponto final, me diz que o desvio padrão amostral dos retornos desse fundo é menor. Ele é de apenas 1,70% aproximadamente, tá? E aí, por que eu faço isso? Porque agora, vamos supor, a gente está falando de diversificação, tá? Então eu vou combinar esses dois ativos numa carteira. Eu vi eles de uma forma individual, né? Analisamos de forma separada. Agora eu vou juntar esses dois ativos numa mesma carteira. Vamos supor, só para fins didáticos, poderia ser qualquer peso. Eu estou supondo aqui 50% da carteira constituída pelo fundo 1 e 50% pelo fundo... daria errado se eu fizesse de outro jeito? Claro que não, né? Estou só fazendo um cálculo aqui, 50-50. Daí eu trouxe uma tabela esdrúxula aqui para você. Vamos ver junto o que ela quer dizer. Nessa primeira coluna, eu trouxe de novo os retornos do fundo 1. Na segunda coluna, os retornos do fundo 2. Lembra do episódio passado que a gente fazia o desvio padrão como sendo o quanto eu estou errando em relação à média? Então eu vou fazer isso para cada um dos ativos. Essa coluna aqui, ela diz para a gente o seguinte, o fundo 1, cada observação está errando em relação à média esses valores aqui. Por exemplo, fundo 1, primeira observação, menos 3. Se a média é 1, eu estou menos 3 para 1, eu tenho 3 até o 0 e mais 1, 4. Então eu errei menos 4. E assim sucessivamente. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o fundo 2, né? Mesma coisa para o fundo 2 que essa coluna aqui.
Como eu estou colocando os dois, quando a gente tinha um só, eu só olhava um. Agora os dois eu preciso olhar o erro conjunto. Então, por exemplo, no primeiro período, o fundo 1 errou 4% em relação à média. E o fundo 2 errou 2% em relação à média. Então eu vou multiplicar os dois para saber esse movimento conjunto, que é o que essa última coluna aqui multiplicar. Somo todo mundo e divido por 4. Por que não divido por 5, né, que é a quantidade de observações? Porque eu estou usando a amostral, aqui estou supondo que é uma amostra. Usei o desvio padrão amostral, que a gente divide por n-1. Estou usando aqui também esse valor amostral dividido por 4, que é n-1. Então eu cheguei nesse número aqui. Caiu do céu, esse número menos 0, nem sei quanto 0, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 9, 4. O que eu faço com esse número afinal? Para que você deu toda essa volta? Esse número é o que a gente chama da covariância. Por quê? Lembra que a variância era o desvio padrão ao quadrado. Desvio padrão ao quadrado é o quadrado do desvio padrão é o risco de cada ativo. Quando eu coloco dois ativos juntos, eu não tenho um co-desvio padrão, eu tenho uma covariância, ou seja, desvio padrão ao quadrado, variância de um, variância do outro, eu tenho uma covariância. Então a covariância mede justamente o que a gente gostaria de medir, que é o movimento conjunto dos dois ativos. Mas a covariância dá um número muito feio, que a gente não consegue interpretar. Então a gente chega no coeficiente de correlação como? Eu faço um ajuste estatístico, que eu pego a covariância, que é esse número feio, e divido pelo desvio padrão do x e o desvio padrão do y. Ah, por isso você fez o desvio padrão? É, por isso que eu fiz o desvio padrão agora há pouco. Como é que dá esse cálculo? 0,000594, que é esse número feio que eu achei, negativo, dividido por 0,037, que é o desvio padrão de um, 0,017, que é o desvio padrão do outro. E aí eu chego num coeficiente de correlação de menos 0,9575. Caio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o coeficiente de correlação, que a gente interpreta pela letra grega ρ, né, ele varia necessariamente entre menos 1 e mais 1. Sempre, Caio, sempre. Por quê? Porque eu fiz esse ajuste estatístico na covariância, que é o número primitivo, é o primeiro número que eu achei. Eu fiz um ajuste estatístico dividindo por desvio padrão de um vezes o padrão de outro. E por uma propriedade estatística, agora todo mundo desiste do vídeo, né? Não, por uma propriedade, sem falar estatística, necessariamente eu tenho um número que varia entre menos 1 e mais 1, que eu chamo de coeficiente de correlação, para não confundir com a covariância. Tá? Então ele varia entre menos 1 e mais 1 aqui na outra ponta. Como é que eu interpreto isso? Se o sinal do coeficiente de correlação é negativo, significa que, em média, ele se move em direções opostas. Se o sinal do coeficiente de correlação é positivo, em média, se movem na mesma direção. E o número diz respeito à intensidade. Quanto mais próximo de 1, mais forte é esse movimento. Quanto mais próximo de 0, mais fraco é esse movimento conjunto. Então, nesse caso, olha o que ele deu aqui pra gente. Ele deu uma correlação de praticamente menos 0,96. O que eu posso interpretar? Na média, ele se move em direções opostas, porque o sinal é negativo. De fato, lembra? Um fundo melhorava, o outro piorava. Na média, ele se move em direções opostas. E 0,96 é um número que é muito próximo de 1. Então, é uma correlação forte. Então, é uma correlação forte negativa. Isso quer dizer o seguinte: em média, ele se move em direções opostas e com uma intensidade forte. Quer uma outra novidade boa? Quanto mais negativa for a correlação, ou seja, quanto mais para a esquerda você for aqui, maior o benefício da diversificação. Então, combinar esses dois ativos numa carteira ajuda e muito a diversificar a carteira. Por quê? Pelo coeficiente de correlação. Então, Caio, eu não preciso dar toda essa volta? Não. Você pode bater o olho no coeficiente de correlação e falar o seguinte: coeficiente de correlação menos 0,96. Menos se move em direções opostas, bom para nossa diversificação. 0,96 muito próximo de 1, melhor ainda, porque é um movimento forte, tá? É um movimento forte. E aí, para concluir, o Caio sempre termina com uma coisa mais fácil, né? Como eu calculo a correlação na calculadora? Dá? Lógico que dá. Vem aqui comigo que eu te explico. Deixei aqui na tela bonitinho para você ver. Vamos fazer passo a passo juntos. Primeiro, você vai zerar sua calculadora e vai colocar menos 3. Então, 3, troca o sinal, Enter, tá? E aí você vai apertar 3, somatório mais. Por quê? Porque eu vou pegar os pares de resultados de cada período. Então, no primeiro período, o fundo 1 rendeu menos 3 e o fundo 2 rendeu mais 3. Então, eu combinei esses pares aqui, deu somatório 1. No segundo período, o primeiro fundo foi menos 2,5 e o segundo 2. Então, eu vou colocar 2,5, troco o sinal Enter, 2, somatório mais. Tem o número 2 agora no visor. Vou fazer por pares agora. Terceiro período, eu tinha 1,5, os fundos renderam iguais. 1,5 Enter, 1,5 somatório mais. Depois, 4 Enter, 0,5, troco o sinal, somatório mais. E por último, 5 Enter,
troco o sinal, somatório mais, está aparecendo no meu visor o número 5. Aí a gente vai apertar G e o número 2. G e o número 2. Aqui, quando eu aperto G e o número 2, deu um número estranho, menos 7,2609. Mas aí o que você faz agora? Aperta esse número aqui, essa tecla aqui, ó, para inverter. E, tcharam, a gente chega em menos 0,9575, que nada mais é do que a nosso coeficiente de correlação, aproximadamente 0,96. E se você quiser bater a prova dos 9 quanto ao desvio padrão que a gente tinha feito, basta se apertar G, ponto final, e a HP calcula o desvio padrão do segundo ativo, 16956, aproximadamente 1,70, e aí você inverte, a gente tem o desvio padrão do primeiro ativo, 3,6572 aproximadamente. Então é isso. Bom, aí pode surgir a pergunta, Caio, mas eu entendi que a correlação ajuda a diversificar, mas você consegue materializar para mim melhor esse número do benefício da diversificação? Claro que sim. Esse é o tema do nosso próximo episódio do Resolve Aí, Caio. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço.